E eu falei ao Márcio: olha, Márcio Elias Rosa, você tem uma bandeira importantíssima, que é a luta contra a PEC da impunidade. E a associação não tem feito nada. Isso está em julgamento do Supremo, a associação não foi lá. No Congresso nós não vemos uma movimentação. E agora nós temos um leading case importantíssimo na questão orçamentária, porque o nosso orçamento em São Paulo, todo ano, tem sido cortado pelo governador. A mensagem do Procurador-Geral foi uma mensagem pleiteando 3 bilhões e houve um corte para o ano que vem, reduzindo o nosso orçamento para 1.634 milhões. Um crescimento de apenas 102 milhões em relação a este ano, enquanto a magistratura cresce mais de 700 milhões. A magistratura cresce mais de 10%, nós crescemos 6%. A Defensoria Pública cresce 10%. Em percentual da receita corrente líquida, este ano nós estamos em 0,98 e para o ano que vem estaremos em 0,94, por conta dos sucessivos e indevidos cortes do governo do Estado, antes mesmo do nosso projeto chegar ao Legislativo. Este ano, um fato inusitado ocorreu, qual seja o corte do orçamento do Ministério Público da União. E o Gurgel não teve dúvida, impetrou um mandato de segurança no Supremo. Este é o leading case que nós temos que atuar, porque nesse caso nós temos que contratar advogado, ingressar com um amicus curiae nesse mandato de segurança, apresentar memorial a todos os ministros do Supremo, marcar hora, dia e hora para visitá-los, expor, porque está em jogo não só o orçamento do Ministério Público, mas sobretudo a independência econômica e financeira da magistratura e do Ministério Público. E esse é o momento em que nós atuamos para conseguirmos recursos para São Paulo. Ao mesmo tempo, eu levei o deputado Ricardo Izar na Barra Funda e fizemos várias propostas a ele, e uma delas foi a de modificar a lei de responsabilidade fiscal para criar, além do teto, um piso mínimo. Porque hoje o Estado de São Paulo é o Estado onde o Ministério Público é menos aquinoado, não é? E aí os débitos não são pagos aos colegas ativos e aposentados, coisas que nos outros estados já foram pagas de há muito. Então nós temos que ter uma mudança legislativa. E o Ricardo Izar já apresentou o projeto de lei complementar para modificar aquela legislação e criar um piso de 1,5% da receita corrente líquida. E obteve prioridade no andamento desse projeto, um projeto que não afeta os outros estados, porque todos eles estão acima de 1,5%. Então, a nossa atuação em Brasília será uma atuação concentrada nesses assuntos que nos interessam, voltando a dar vida institucional à associação, para que a associação tenha um projeto de Ministério Público futuro. São dois os pontos que eu já abordei: a administração com transparência e o aspecto institucional com eficiência. E agora vamos abordar o último aspecto, que é importantíssimo, que é o aspecto das prerrogativas funcionais. Nós vemos situações absolutamente inusitadas, como aquela que aconteceu agora em Lorena, onde o juiz despejou o promotor da sala. Aquela sala tinha destinação ao Ministério Público por ato do governador Abreu Sodré, que entregou, cuja Secretaria da Justiça entregou o fórum ao Judiciário com aquela destinação. Além disso, nós fomos relatores de uma resolução de obras no Judiciário, que até por sugestão do Fernando Grella, que foi o Procurador-Geral, ele nos sugeriu que colocássemos um artigo dizendo: esta resolução e os espaços nela previstos não se aplicam aos espaços já destinados ao Ministério Público. Pois bem, nós tínhamos a garantia total daquele espaço, no entanto, o juiz arbitrariamente despejou o Ministério Público daquela sala. Uma situação absurda, e o mais absurdo foi nós lermos no Conjur uma entrevista do Roque Mesquita, o presidente da Pamages, na qual ele diz o seguinte: que intermediou um acordo entre o Procurador-Geral e o presidente do Tribunal para que se desse um prazo para o Ministério Público abandonar o fórum, e que a Associação Paulista do Ministério Público não participou de nada e ele estranhou muito. É o que está escrito no Conjur. Ou seja, a nossa associação, no momento em que a prerrogativa de todos os colegas está em jogo, a imagem do Ministério Público, ela simplesmente se omitiu. Essa omissão tem acontecido já há muito. Os ataques de deputados a promotores acontecem já há muito tempo. Aqui em Itapira nós assistimos, em Mojimirim, em outras cidades, e nenhuma atuação da associação. A associação que sabe que muitos dos seus membros hoje estão ameaçados e tem que gastar as despesas próprias, dinheiro para comprar carro blindado. E a Secretaria está fazendo, o André Calado, pleitear uma isenção de ICMS para esses colegas, seria a fila justa. A associação que não tem lutado para
cria um corpo de segurança no Ministério Público previsto na Lei de Segurança dos Juízes e Promotores, promulgada em face do homicídio da juíza Patrícia Cioli, no Rio de Janeiro. A associação não se manifesta e não faz nada. A associação que sabe que seus colegas daqui de aposentados têm inúmeros créditos a receber e sabe, como todos nós sabemos, que hoje o DEF, o setor de precatórios do judiciário, há mais de 1 bilhão depositados e não se consegue fazer os pagamentos. E a associação não tomou uma providência, nós vamos tomar. Vocês e nós vamos tomar, porque não é possível nós termos mais de 1 bilhão depositados, os colegas têm crédito a receber e não conseguimos receber. Nós temos um valor que vai, enorme para ser pago. Nós temos ações judiciais em precatórios, já consolidadas, que não são pagas. E a associação não faz um movimento. Temos créditos importantíssimos que os outros estados já foram pagos. E aí, por isso que eu tenho uma vez, não está falando tudo, porque na magistratura você vai lá, hoje tem instituição de Paulo Rangel, mais de 10 ações próprias para serem propostas por meio de crédito. E esses créditos eu vejo diferentes de sucessão, diferentes de aposentadoria e diferentes importantíssimas como a implantação do subsídio. Porque quando houve a implantação do subsídio, os tribunais todos receberam resoluções que ordenavam a mudança do sistema que acabava com o exercício pleno como opcional tempo de serviço. Pois bem, os tribunais federais fizeram essa modificação para critérios distintos e em datas diferentes. De modo que o Tribunal Regional Federal da Quinta Região, com sede em Recife e Pernambuco, foi o que mais demorou a pagar e acabou pagando um valor maior, ou seja, acrescentou ao subsídio o período de ATS. Essa questão foi levada ao tribunal, foi examinada pelo Supremo, que determinou o pagamento dessa diferença a todos os seus ministros. Os ministros dos tribunais superiores receberam, toda a magistratura federal recebeu, seja do trabalho, militar, da União, e os outros estados receberam. A magistratura de São Paulo está pleiteando agora, e a nossa associação, passados 5 anos desse fato, sequer noticiou aos colegas esse fato grave, que diz respeito a um recurso nosso, legítimo, que não foi pago. Então, nós vamos ter uma atitude, vamos mostrar o que está acontecendo e vamos à luta. Mesmo se diga respeito às diárias dos substitutos, que são pagas a menor por força de um ato do Procurador-Geral, ato já considerado ilegal pelo CNJ, o ato congênero da magistratura. Juízes ingressaram com ações individuais, obtiveram ganho de causa e o tribunal modificou o seu ato. No Ministério Público não houve a modificação do ato. E vocês vão lhe perguntar, mas Felipe, o que você fará? Você vai mandar um ofício para o Procurador-Geral e noticiar a classe? De jeito nenhum. Porque essa história de mandar ofício para o Procurador-Geral é só para confrontar o Procurador-Geral. E o nosso papel não é confrontar o Procurador-Geral. O nosso papel é ser um aliado do Procurador-Geral. Então nós vamos conversar com o Márcio. É possível modificar isso, Márcio? Se não for, não tem problema. Nós vamos entrar com as ações judiciais contra a Fazenda Pública. E vamos ao CNMP modificar o ato. E pronto. Ou seja, uma conduta firme, serena e sem intriga e atrito interno que não beneficia a ninguém. A nossa atitude será uma atitude proativa, uma atitude do Ministério Público de pé, sereno, tranquilo e que possa encarar a todos, cara a cara, olho no olho, como nós sempre o fizemos em nossa carreira. Esse é o papel institucional de defesa das prerrogativas que nos são muito caras, que passam pela necessidade de defesa, de contratação de advogados para garantir a defesa nos casos em que os colegas são réus, e mais do que isso, para garantir também a atuação como autor. Porque muitas vezes, como o colega Luiz Marcelo, ele foi ofendido pela TV Record, ele estava no GAECO, trabalhando com muito afinco, teve que sair do GAECO, não teve apoio nenhum, teve que contratar as expensas próprias de um advogado para ingressar com uma ação e ganhar da TV Record, mas em imagem do Ministério Público, como é que ficou? E o que a associação fez? Nada. Nós vamos ter uma atuação firme. Vamos ter no site, na área reservada, todos os sistemas de contratação de advogado, privilegiando a contratação dos nossos colegas aposentados que advogam, para atuar em favor dos colegas nas causas especificadas, seja como autor, seja como réu. Porque o Ministério Público não pode deixar a sua imagem se perder nunca. Esta imagem foi construída com o trabalho de muitos colegas ao longo dos anos. E nós temos uma obrigação muito grande em defender esta imagem e melhorá-la cada vez mais. Mesmo se diga o absurdo do porte de arma.
Hoje um colega está sendo ameaçado, tem que se submeter a uma resolução do delegado de Polícia Federal, absurda, que cria obrigações não previstas na lei. A Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, a ANAMATRA, já ingressou com o mandato de segurança e conseguiu o resultado. E a nossa associação não fala nada. Nós temos que atuar efetivamente na luta por esses interesses, por esses direitos, seja aonde eles estiverem. Então, na questão de prerrogativas, nós teremos uma atuação absolutamente enfática e positiva. Este é o nosso projeto institucional. Quero dizer aos colegas que o nosso projeto é um projeto de luta, um projeto de prevalência do Ministério Público, um projeto de união da classe. Porque só com a união de todos nós construiremos um futuro melhor. E mais do que isso, nós queremos deixar claro que nós não admitimos qualquer ataque pessoal aos nossos colegas Nadir e Eduardo, que estão nas outras chapas, que são pessoas respeitadas, pessoas sérias, que eu admiro. Assim como na eleição para Procurador-Geral, os colegas Papaterra e Márcio Elias Rosa disputaram, nós não fizemos e não faríamos nenhum ataque pessoal. Aliás, quando ganhamos a eleição, um colega falou: Felipe, olha, eu acho que seria bom você publicar esse material aqui no jornal que pode comprometer o Márcio Elias Rosa. Eu falei: você pode parar já, porque isso eu não admito que se faça. Eu respeito os meus colegas, são antes de tudo colegas, e se eu precisar um dia pisar na cabeça de um colega para alcançar o cargo, eu prefiro não alcançar, porque eu quero continuar podendo entrar em casa, pela porta da frente, encarar olhos nos olhos os meus filhos, e eles saberão que tem em casa uma pessoa que tem um compromisso, em primeiro lugar, com a ética, que esse é o verdadeiro compromisso do Ministério Público. Então, a nossa gestão na associação será uma gestão ética, uma gestão firme, uma gestão de luta e uma gestão de compromisso institucional, seja com os colegas da ativa ou com os colegas aposentados, e com uma preocupação com a manutenção da segurança do nosso plano de saúde e o aprimoramento, e com muita informação, porque só existe segurança quando nós temos informação plena. Não é possível que um plano de saúde, que nós temos tanto carinho e tanta preocupação, seja vendido para uma outra gestora e ninguém noticie, você fique sabendo pela imprensa. Faz mais de ano que Linux foi vendida para mil, não existe mais na prática, e ninguém avisa. Isso não pode acontecer. A nossa conduta será uma conduta, como sempre foi, em tudo que fizermos, de transparência absoluta. E é por isso que eu gostaria de encerrar, porque eu estou de pé e já estou ficando cansado, e se eu estou de pé e estou cansado, imagino o ouvido dos colegas deve estar exausto. Não é? E nós viemos aqui também para responder as indagações e fomentar o debate, porque é no debate que nós crescemos. E mais do que isso, mas eu vim aqui, por incrível que pareça, vocês podem não acreditar, mas eu vim aqui encarecidamente para pedir voto. Vim pedir o voto na chapa legitimação, vim pedir o voto numa associação presente, vim pedir mais do que isso. Vim pedir a todos os colegas que acreditarem nessas ideias e, por favor, transmitam aos demais, porque esta onda é que faz uma grande vitória e dará um resultado absolutamente expressivo para a associação, que retomará o seu curso na história. A associação não pode ser, como disse o Barra lá em São José do Rio Preto, um mero apêndice da Procuradoria-Geral ou do Ministério Público. Ela tem que ser altiva, tem que ser parceira, tem que ser independente, tem que ser presente. Então nós queremos agradecer muito a possibilidade de aqui estar com os colegas e nos colocar à disposição para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigado.